Existem evidências que estão se acumulando, que já são evidências científicas, de que está havendo alterações no Brasil ao nível de mudanças globais que podem afetar drasticamente a vida das pessoas e a economia. O Brasil está a caminho de sofrer realmente mudanças muito sérias. Em algumas regiões do Brasil já está começando a haver um aumento de temperatura. Algumas projeções que eles têm feito mostram que em algumas regiões do Brasil, especialmente no Sudeste, poderá haver 30% menos água daqui a 30 anos, por volta de 2035. Existem evidências que estão se acumulando, que já são evidências científicas, de que está havendo alterações no Brasil ao nível de mudanças globais que podem afetar drasticamente a vida das pessoas e a economia das regiões, a agricultura, a indústria, a economia e inclusive o dia a dia das pessoas, a questão das doenças também, etc. Por exemplo, se houver um aumento muito grande da evaporação, você vai poder você vai salinizar rios, lagos, represas e vai tornar muito mais caro o tratamento de água. As cianobactérias poderão se estabelecer de uma forma muito mais consistente em represas, com menor volume de água, mais eutróficas, temperaturas mais elevadas. E, portanto, essas evidências todas mostram que o Brasil está a caminho de sofrer realmente mudanças muito sérias no ciclo hidrológico, com consequências econômicas e sociais. A pergunta que nós sempre fazemos é o seguinte: o país está preparado para essas mudanças? É claro que não está. Poucos países estão, na verdade. O grande desafio é nós conseguirmos educar a população, preparar a população para enfrentar uma mudança no seu nível na sua relação com a água. Vai haver mudanças no ciclo hidrossocial. Todo rio tem um ciclo hidrossocial ligado a ele, tem um ciclo hidroeconômico ligado a ele. O rio Amazonas tem um ciclo hidrossocial. As cheias e as vazantes do rio impulsionam um ciclo hidrossocial de pesca, de plantio na várzea e hidroeconômico. Tudo isso pode mudar, e mudar de uma forma razoavelmente drástica num período relativamente curto, de 50 anos, 2 gerações, 1 geração. E preparar a população para essas mudanças e mostrar que a população pode contribuir para, pelo menos, minimizar alguns desses impactos,
Esse casamento com o professor Tundisi e o projeto Brasil das Águas foi um casamento de sucesso porque a gente conseguiu dar um conhecimento melhor, um fundamento científico no nosso projeto, da mesma forma, inovando essa nova tecnologia de monitorar água em termos de qualidade em todo o país, uma extensão muito grande, rapidamente, com eficiência e um custo barato. O entusiasmo do professor era uma coisa extraordinária. Logo, sentiu essa necessidade de se envolver cada vez mais no projeto, ele percebeu o potencial desse projeto. Foi um enorme prazer falar com ele. Claro que ele chefiou essa equipe técnica, essa equipe científica. Os desafios desse projeto Brasil das Águas eram muito grandes, porque era a primeira vez que foi usada essa tecnologia, essa técnica, digamos, de usar um hidroavião para fazer voos rasantes e coletar água, coletar informações, e sem ter certeza que os resultados iam ser aceitáveis para a ciência. Então foi um grande desafio e, com certeza, graças ao professor Tundisi, tudo isso andou extremamente bem. Aliás, realmente fizemos uma experiência extraordinária, foi um prazer trabalhar com ele, porque cada vez que a gente voltava de uma expedição, de uma campanha, o professor se animava com os resultados, a gente discutia a tecnologia, a gente aprimorava essa tecnologia, e tudo isso foi graças ao professor Tundisi. Eu tenho uma maior admiração para ele como pessoa profissional, e para mim e toda a equipe, o professor Tundisi foi uma grande inspiração. As imagens realmente ajudam a população a entender a importância, a entender a urgência dessa questão ambiental no Brasil. O fenômeno da mudança global não é simples, ele é complexo. Ele depende de fatores que não estão só envolvidos em um determinado país, mas eles são problemas continentais e problemas a nível de planeta e, portanto, com complexidades muito grandes do ponto de vista quantitativo, qualitativo, de ciclos. Nós estamos recebendo informes que estão partindo meu coração de pessoas dizendo: eu estou no meu sótão, não aguento mais. A água já chegou ao meu pescoço, eu acho que não vou resistir. Este é o Monte Kilimanjaro, há mais de 30 anos e mais recentemente. E um amigo meu acaba de voltar do Kilimanjaro com uma foto que ele tirou há poucos meses. Itália, os Alpes italianos, o mesmo local hoje, um cartão postal antigo da Suíça. Em todos os Alpes, vemos a mesma história. E isso também é verdade na América do Sul. Aqui é o Peru há 15 anos. E a mesma geleira hoje. Essa é a Argentina há 20 anos e a mesma geleira hoje. Há 75 anos, na Patagônia, no extremo da América do Sul. Essa vasta expansão de gelo se foi. Eu estou um pouco pessimista com a questão das mudanças globais. Eu acho que nós temos que mudar os padrões de consumo, nós temos que mudar os padrões de relação de vida com a natureza das pessoas, de uso dos recursos naturais, de pressão sobre os recursos naturais. E quando você começa a pensar nas pressões do setor econômico, das indústrias, no crescimento, todo mundo fala em crescimento,
Alguém já parou para pensar quanto custa esse crescimento? Se ele é viável? Crescer 6% ao ano para o Brasil é viável, dados os constrangimentos ambientais? Existe energia elétrica, hidrelétrica suficiente? Quer ver um ponto? Eu acabei de escrever um artigo agora para a revista de Estudos Avançados da USP, em que eu coloco a seguinte questão: 70% dos recursos hídricos do Brasil a serem explorados para a hidroeletricidade estão no norte, na região amazônica. Nós podemos transformar a região amazônica num conjunto de grandes reservatórios? Onde é que nós vamos colocar os centros de evolução? Porque a região amazônica e os grandes deltas internos são centros ativos de evolução. Você tem transferências genéticas, enfim, você tem processos genéticos, fluxos gênicos entre os diferentes lagos da várzea, por exemplo, entre os diferentes mosaicos de floresta. Quando você inunda isso e transforma tudo num reservatório, você perde a capacidade evolutiva natural do sistema. Nós estamos dispostos a renunciar a esse processo? Isso é um processo, é uma questão bastante profunda, que envolve aspectos éticos e econômicos. A inquietação tem a ver que essas mudanças globais, embora já é uma espécie de consenso, que elas vêm ocorrendo e interferindo no sistema como um todo. Por exemplo, chuvas no Nordeste num momento que normalmente não ocorreriam. Aspectos que estão influenciando o comportamento do clima e na natureza têm sido evidenciados em várias partes do mundo. O professor Tundizi, ele é um emérito pesquisador, ele coloca o desafio da água no século XXI, tem uma contribuição muito importante, não só aqui no Brasil, como no exterior. Ele é consultor em 38 países, ele também teve produzido 300 artigos científicos e vários livros, dentre os quais se destaca um novo livro que ele lançou recentemente sobre água. É um livro que trata a questão da relação do homem com o ciclo hidrológico, dentro da perspectiva de uma abordagem sistêmica e participativa. Esse trabalho, e junto com todo o trabalho de pesquisa que ele vem desenvolvendo na questão da água, traz à luz elementos importantes para identificar a relação das mudanças climáticas pelo seu aquecimento global em relação aos sistemas hídricos e as suas interferências, de maneira que possa ter atuações mitigadoras e adaptativas para a resolução desses tipos de problema. É preciso ter um plano nacional de longo prazo para que você compatibilize o crescimento da população, o uso de recursos naturais, o crescimento econômico, as questões hídricas de demanda, disponibilidade e qualidade, para que com isso a população possa crescer com mais segurança. O que está acontecendo na questão ambiental do Brasil como um todo é que nós estamos aos poucos aumentando a vulnerabilidade de grandes massas da população a problemas. Basta ver os desastres que têm acontecido, basta ver os problemas de doenças de veiculação hídrica, tudo isso está aumentando a vulnerabilidade das populações a um custo elevado. Então, precisa compatibilizar esse crescimento com essas questões, porque senão nós podemos ter problemas cada vez mais complexos.
minha história seguramente começou com esse interesse e essa interação com o Rio Tietê. O Rio Tietê sempre foi um marco na história de São Paulo. Eu nasci no interior, as populações do interior de São Paulo sempre tiveram uma ligação forte com o rio e, evidentemente, eu acho e tenho quase certeza que esse interesse em recursos hídricos, em água, seguramente deve ter começado na minha infância, quando eu ainda morava em Bariri. Quando eu já era mais adolescente, já estava na adolescência, eu tive um professor de História Natural que teve um papel muito importante no meu interesse. Ele era um excelente professor e eu me entusiasmei muito por História Natural, me interessei muito por História Natural. Tanto que eu fui fazer História Natural na USP por causa desse professor. Foi ele que nos interessou, ele dava aulas práticas, dava aulas de campo e, portanto, ele estimulou muito o meu interesse por História Natural, por botânica, zoologia e, portanto, isto me encaminhou para uma atividade na universidade, para fazer um curso na universidade. Também depois de um certo tempo, do segundo ano da universidade, eu comecei a trabalhar como estagiário no Instituto Oceanográfico. E o Instituto Oceanográfico da USP, para mim, foi uma grande escola, porque o Instituto Oceanográfico tinha, naquela época, já uma orientação muito clara para a área de ecologia, ecologia aquática, ecologia marinha, biologia marinha. E era uma área que estava começando a entrar em ebulição no Brasil. E, portanto, houve uma oportunidade de interagir com pessoas de alto nível que aguçaram ainda mais o interesse pela área de ciências aquáticas, digamos assim, de ecologia aquática, de ciências aquáticas, de biologia aquática. Eu devo isso à professora Marta Vanucci, que foi praticamente a minha primeira orientadora em biologia marinha e oceanografia. E, portanto, essas são as raízes. Um exemplo para todos os alunos de espírito científico e dinamismo. Sempre demonstrou muita iniciativa e, novamente, esse espírito científico dele alargou nossos horizontes da forma de estar atuando na área ambiental. A questão da ética, da atuação do professor nesse aspecto, eu acho que ela se revela principalmente na atuação dele relativa à educação ambiental, onde as ações dele redundam numa divulgação do conhecimento científico para crianças, né, de escolas de nível secundário, um grande número de alunos que ele ajuda a formar e a ter essa consciência ecológica. Apenas quero ressaltar a longa e brilhante carreira do professor José Galizia Tondizi. Sem dúvida nenhuma, para mim é o meu norte, né? Não só o meu, mas como de todos os meus amigos. Eu considero ele um ícone, né, para a gente seguir. Um dia, quem sabe, eu vou ser 1/10 milésima parte do que ele representa para a ciência nesse país e para a ciência no mundo, né, em termos de qualidade de água. Ele é considerado um guru na área da ecologia, né? Vocês imaginam que em 1980, 80 e pouco, ele criou o primeiro pós-graduação de ecologia no país e ele já previa um monte de coisas, né, alertando a gente já naquela época, né? Então é com uma satisfação muito grande que eu vejo que as coisas que... E triste também, porque ele já previa muitas coisas que estão acontecendo. A consciência coletiva já está sendo
despertada para esse tipo de abordagem. O esforço, além do esforço científico e técnico de mapear os efeitos do clima, há um esforço coletivo de transformação, de mudança, e são esforços que não são feitos rapidamente, levam tempo e são processos de mudança que têm que ser internalizados não só no ambiente de direção das organizações, dos políticos, mas também no exercício da cidadania. O Serviço Geológico tem tido uma atuação importante na questão de não só fazer os levantamentos básicos, que é a base de sustentação para a tomada de decisão no campo dos recursos hídricos, mas também de administrar a base de dados, desenvolver sistemas que dá suporte aos que a gente chama de estudos interpretativos do meio físico associado ao meio hídrico e difundir esses elementos, essas informações, de forma a subsidiar as políticas públicas do país. O Brasil possui uma das maiores reservas hídricas do mundo, concentrando cerca de 15% da água doce superficial disponível no planeta. Apesar desse privilégio, é significativo o contraste na sua distribuição pelo país. Enquanto a região norte, com 7% da população, possui 68% da água disponível, o Nordeste, com 29% da população, possui 3%, e o Sudeste, com 43% da população, possui 6%. A agricultura é o setor que mais consome água no país, cerca de 59%. O uso doméstico e o setor comercial respondem por 22% do consumo, e o setor industrial por 19%. No entanto, 45% da população ainda não tem acesso aos serviços de água tratada e 96 milhões de pessoas vivem em locais sem esgoto sanitário. O desperdício é outro grande problema. Na verdade, é uma das causas para a escassez. No Brasil, quase a metade da água tratada fornecida aos usuários é desperdiçada. Uma pessoa necessita de aproximadamente 40 litros de água por dia, mas a média de consumo brasileira chega a 200 litros. Além disso, ações como o desmatamento das nascentes e a poluição dos rios comprometem ainda mais a disponibilidade dos recursos hídricos. Em 1971, eu recebi um convite para me transferir para a Universidade Federal de São Carlos. A Universidade Federal de São Carlos era uma universidade pequena, estava em formação, tinha 12 professores. E naquele tempo, sair da USP para ir para o interior de São Paulo, para uma universidade em formação, era considerado assim algo tremendamente, era um grande desafio, porque você tinha laboratórios na USP, você tinha instalações, você tinha infraestrutura, e na Universidade Federal de São Carlos eu tinha que criar essa estrutura. O Brasil precisava, na época, de pessoas qualificadas para resolver os problemas que se avizinhavam, que era um grande desafio. A Amazônia, os problemas na época já de recursos hídricos e de abastecimento, o desafio de ampliar o conhecimento no neotrópico. Havia todo um processo que estava subjacente ao desenvolvimento do país. E era preciso que se formasse um conjunto de profissionais que tivesse capacidade para lidar com esses problemas, para poder resolver esses problemas. Isso foi em 1976. O curso hoje formou 400 doutores e uns 250, 300 mestres. Nesse curso, nós fizemos uma outra coisa
que me permitiu aí avançar em algumas estratégias mais tarde. Por exemplo, nós sabíamos que o curso teve grande interesse desde quando foi fundado. Logo no ano seguinte, foi fundado daí o curso de Brasília, da UNB, o curso do INPA em Manaus e o curso do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul. Foram os 4 primeiros, e é o da Unicamp. A Unicamp começou também. Cada um desses cursos tinha enfoques diferentes. O do INPA em Manaus era a Amazônia, o da Unicamp era a Ecologia Evolutiva, o do Rio Grande do Sul era uma parte limnologia e uma parte ligada à zoologia e botânica aquáticas. E o de São Carlos era um curso mais voltado para a ecologia aquática, limnologia. Foi um desafio conciliar a visão acadêmica e a experiência acadêmica com o processo político de você dirigir uma agência que tem uma importância como o CNPq, que tem uma importância não só com a universidade, mas com a indústria, com os outros ministérios. Foi extremamente complexo esse desafio. Mas eu tomei algumas decisões quando eu fui para o CNPq. A primeira decisão é não me afastar da academia. Eu jamais me afastei da academia enquanto estava no CNPq, ou seja, jamais me afastei das minhas atividades acadêmicas. Eu, enquanto fui presidente do CNPq, 4 anos, publiquei 8 trabalhos e 2 livros. Por quê? Porque era importante que a comunidade entendesse que eu era um pesquisador ativo e que quando eu conversasse com a comunidade, trocasse ideias e tivesse até discussões com a comunidade, eu colocasse as minhas posições de pesquisador e não de administrador da agência. As academias de ciências do mundo inteiro chegaram à conclusão que precisava de algo mais positivo e mais determinado, uma vez que elas achavam que a academia, de um modo geral, e o conhecimento científico não estavam sendo usados de uma forma efetiva para resolver os grandes desafios da humanidade. Desafios como o problema de 1 bilhão e quase 2 bilhões de pessoas sem água, problema da fome, problema de doenças como malária, esquistossomose, os problemas da pobreza em geral, são desafios mundiais. E, portanto, esses desafios necessitam de uma base científica muito forte, senão eles serão resolvidos precariamente e podem gerar outros problemas. Então, esse conjunto de academias começou com um pequeno número de academias, cerca de 5, 6 academias de ciências da França, Academia de Ciências dos Estados Unidos, Academia de Ciências da China, Rússia e a Academia Brasileira de Ciências. E essas academias se reuniram para começar a discutir que papel teriam as academias nesse mundo que se avizinhava do século XXI, um mundo complexo, politicamente, ecologicamente, socialmente. E aí surgiu o IAP, Interacademy Panel, que é um painel. 96 academias de ciências aderiram imediatamente a este painel. Foi feito um IAC, que é o Interacademy Council, que é um conjunto para administrar esses programas. E aí
surgiram ideias no seguinte sentido: olha, vamos fazer alguns programas que realmente sejam efetivos para resolver problemas da humanidade, urgentes. E aí a Academia de Ciências do Chile apresentou um programa que foi aprovado de educação para a ciência. A Academia de Ciências da França apresentou um programa que também foi imediatamente aprovado, que se chamou Educação para Mulheres e Crianças. E a Academia Brasileira de Ciências me pediu um programa, disse: se você gostaria de fazer um programa na sua área, eu disse: quero fazer, eu tenho algumas ideias, então propõe. Aí propusemos o IAP Water Program. O que é o IAP Water Program? É um programa em que nós vamos procurar estabelecer uma network, uma rede de centros que vão fazer aproximadamente o que faz hoje o meu instituto, que é pesquisa, inovação, consultoria, formação de recursos humanos. A formação de recursos humanos, preferivelmente para formar gestores. Por quê que a gente quer formar gestores? Porque o problema da água é muito mais um problema de gestão. Você tem poucos gestores que têm essa visão integrada do ciclo, que sejam capazes de integrar a água atmosférica com a água superficial, com a água subterrânea. Então o que é que nós fizemos? Nós propusemos que alguns países fizessem esses centros, desenvolvessem esses centros. E abrimos a possibilidade de que esses países se apresentassem. Então se apresentou a Polônia com Zalewski, a Jordânia, a Rússia, a China, a África do Sul e o Brasil. Então nós temos hoje 6 países que constituem uma rede, onde nós estamos estabelecendo centros de desenvolvimento, capacitação, inovação e pesquisa, voltados para problemas regionais, mas sem perder de vista a network. Porque a ideia e o ideal é que nós possamos trazer os gerentes da África do Sul para fazerem curso no Brasil e vice-versa, e os professores da África do Sul para trabalharem conosco no Brasil, porque você precisa dessa fertilização de ideias e de dividir o conhecimento e aprender uns com os outros. Essa é a grande dimensão desse projeto. Eu comecei com uma represa e fiz um projeto grande em São Paulo, que foi a tipologia de represas, estimulado pelo professor Margalef. Depois comecei a estudar outras áreas do Brasil. Aí comecei a treinar estudantes da América do Sul, da América Latina. A mesma coisa que eu fiz com os pós-graduandos em São Paulo e do Amazonas, que vinham fazer os cursos, comecei a fazer com estudantes da América Latina. Guatemala, Nicarágua, Uruguai, Chile, Argentina, Venezuela, Colômbia. Em cada um desses países tem um núcleo de pessoas que nós treinamos e formamos alguns mestres, alguns doutores, mas também começamos cursos para gerentes com essa visão internacional de trazer pessoas para que possam aprender juntos. Eu sou totalmente favorável à transposição do Rio São Francisco, por 2 razões. Do ponto de vista quantitativo, eu acho que haverá uma retirada de muito pouca água, considerando o volume de água do Rio São Francisco. No pico dessa transposição, você vai ter 60 metros cúbicos por segundo. E você poderá chegar a uma média de 30 metros cúbicos por segundo, que é muito pouco para o volume de água do Rio São Francisco. Mas eu acho também que para que se faça esse projeto, é preciso desenhar algumas premissas básicas. O primeiro, é claro que para fazer uma transposição dessa, você precisa ter um projeto de desenvolvimento conjunto. E para isso você precisa cuidar tanto da quantidade quanto da qualidade da água. Se você conseguir desenvolver o projeto da transposição de uma forma que a qualidade da água seja cuidada
Da mesma forma que a quantidade, ou seja, na ilha não é a qualidade da água, é a qualidade da bacia hidrográfica, é o tratamento de esgotos, é o cuidado ao redor de cada um dos 48 reservatórios que vão existir. Já existem 18, vão ter mais 30. Se você conseguir fazer um projeto de desenvolvimento em que qualidade e quantidade vão juntas e formar gestores que sejam capazes de gerir esse projeto no campo, a fim de que você possa cuidar da qualidade da água, da saúde das pessoas, da irrigação, enfim, de todo o conjunto, você pode transformar esse projeto num grande projeto de desenvolvimento, como um exemplo muito claro de melhoria da qualidade de vida das populações, emprego e renda, a partir de levar água para as diferentes regiões. O projeto São Francisco tem 2 eixos, o eixo norte e o eixo leste, e, portanto, tem que haver um projeto de desenvolvimento nesses 2 eixos, que acompanhe a transposição. A transposição em si, se ela for feita, ela pode ser um enorme desastre se não tiver essas premissas. Eu atribuo o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, esse crescimento, a 3 fatores principais. A implantação de programas de pós-graduação no Brasil foi muito importante porque estimulou os pesquisadores a ensinar recursos humanos, a formar recursos humanos e teve um impulso grande no desenvolvimento de pesquisas. Um outro ponto que me parece bastante importante foi a consolidação de instituições de pesquisa e de grupos de pesquisa dentro das universidades. Isso foi muito importante. A instalação de grupos de pesquisa, o apoio a grupos de doutores, em todas as áreas do conhecimento, física, química, matemática, biologia, isso impulsionou também um desenvolvimento mais avançado da pesquisa com temas de fronteira. E, em terceiro lugar, embora houvesse flutuações e problemas, é claro que houve um maior investimento em infraestrutura, um maior investimento em bolsas, que permitiram aí consolidar os programas de pós-graduação, um maior investimento em treinamento no exterior. O treinamento no exterior, eu acho que tem que mudar algumas coisas no treinamento no exterior, mas ele é uma grande alavanca para que o Brasil tenha uma janela internacional. Trabalhar com professores experientes e procurar aprender tudo o que for possível dentro daquele universo com que você trabalha. E manter a mente muito aberta para novas experiências. Na nossa área, por exemplo, é inestimável a experiência de campo envolvida num trabalho de um jovem pesquisador. Ele tem que ir para o campo, ele precisa ver o seu objeto. Todos os grandes programas de sucesso na limnologia internacional, eles começaram aonde? Num lago. O Lake Tahoe, os lagos lá da Inglaterra, ou os lagos da África, mas eles começaram numa realidade regional e depois eles foram transpostos para a realidade internacional. Ou seja, esse rebatimento da sua pesquisa local e regional com as informações internacionais são muito importantes e o jovem pesquisador tem que ficar aberto para isso. E também algo muito importante. Há uma certa tendência de pensar que os estrangeiros sabem mais que a gente. Os estrangeiros têm mais preparo. Os estrangeiros, eles têm mais equipamento, eles têm mais... O que eu acho horroroso é você ter uma visão de que os estrangeiros são mais preparados intelectualmente. Existe uma certa, não sei se eu estou enganado, mas me parece que tem uma certa visão de que por causa da tradição que eles têm de longo prazo, pesquisas de longo prazo que já vêm sendo feitas há muito mais tempo que nós, existe uma tradição de que ele vem aqui e ele resolve os problemas. Não tem nada disso. Nós temos as mesmas condições de fazer. Talvez nós tenhamos menos equipamentos, menos facilidades, mas é só. Nós temos todas as condições de desenvolver as nossas pesquisas.
é importante fixar no começo uma área de pesquisa, uma área física em que você possa, ou um rio, ou um lago, ou uma represa, ou uma lagoa costeira. E aí, aos poucos, evidentemente, à medida que você vai amadurecendo, você vai expandindo esse seu horizonte para outros sistemas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Unirio a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a minha carreira e o meu trabalho. Esta foi uma oportunidade muito importante. Eu acho que foi a primeira oportunidade que eu tive na minha carreira toda de discutir com profissionais da mesma área, de uma universidade qualificada, essas questões que me preocuparam sempre e que me impulsionaram a desenvolver ciência no Brasil e ciência internacional, de modo que eu queria agradecer muito essa oportunidade. Fico muito reconhecido à iniciativa da universidade por me permitir este momento de reflexão, num ambiente como este, agradável, de tão boa convivência. Por isso temos o grande prazer de lançar na Academia Brasileira de Ciências uma revista, a Cronos, que traz um nome importante dos nossos grandes pesquisadores, investigadores, cientistas, que é o professor Tundizi. Para que servem as pesquisas que nós estamos fazendo na academia? Que investimentos são esses? Esses investimentos, eu não tenho dúvida, pelo menos nesse momento, que são investimentos que devem vir em benefício do homem, da mulher, das crianças, das pessoas que habitam esse nosso planeta. 50% hoje das notícias envolvem, de uma forma ou de outra, as mudanças climáticas, principalmente ocorridas pela ação do homem nos últimos 100 anos, ação como classificada pelo próprio professor Tundizi como, diria até, irresponsáveis, que levaram a um excesso de consumo de todas as... um uso exagerado dos recursos naturais, em especial a questão da água é extremamente importante. É uma grande honra, o professor Tundizi é acadêmico, ele é um decano nosso, né, aqui da academia, ele se tornou membro da academia em 1981, bastante jovem, né, quando se tornou membro, já tendo reconhecida tendo sido reconhecido naquela época já o seu trabalho, que já tinha um impacto não só nacional como internacional. E a valorização num quadro nosso, né, de um cientista do Brasil. Eu acho que essa iniciativa da Unirio, e especialmente do corpo editorial dessa revista, é extremamente importante, né? Eu fico duplamente feliz. Hoje em dia ele representa, né, a academia, né, em vários fóruns internacionais ligado a essa questão de recursos ambientais, especialmente das águas. O Senhor das Águas não só pelo seu brilhantismo em questões acadêmicas, mas também em questões sociais, de resolver problemas locais. E uma coisa muito importante também é a preocupação da inserção global do problema das águas. O professor Tundizi está reunido, né, em várias academias de ciências de vários países, né, ele tem vários projetos, e com o objetivo maior e sempre principal
de resolver problemas de água das populações locais. Ele é conhecido internacionalmente por seus trabalhos. Ele tem uma vida toda dedicada à pesquisa científica, tem mais de 5 décadas de trabalho na área de meio ambiente, especificamente com recursos hídricos. O planeta, a Terra, está sendo homenageada, mas no nosso planeta 2/3 é composto por água. E mais do que ninguém, o professor Tundizi sabe a importância da água para o nosso planeta. Uma vez que ele frequenta outros países onde a água é um recurso extremamente escasso. E nós, brasileiros, principalmente aqui da região litorânea, não temos essa consciência, né? Se a gente for um pouco para o interior, a gente vê a grande dificuldade, o povo passando sede, a falta d'água realmente. E ele tem clareza disso, é conhecedor profundo desse assunto e tem vários projetos para acabar com esse problema, não só no Brasil, como em todo o mundo, onde ele vai resolver problemas em regiões de deserto, da falta d'água. Então eu acho que ele é uma pessoa perfeita para isso e tem uma consciência global, e é isso que ele tenta passar não só para os seus alunos, mas nas consultorias que eles fazem, no atendimento a políticos principalmente, exatamente tentando conscientizar a quem realmente pode solucionar o problema da importância de dar atenção à falta d'água, a esse recurso que não é renovável, assim como todo mundo pensa. Apesar de ter 50 anos de carreira, eu continuo tão animado quanto no começo. Muito obrigado.